Minha cunhada deu um kit de DNA de presente para o meu filho para destruir meu casamento, mas o karma arruinou dela quando o filho dela também quis um e os resultados voltaram. Conheci meu marido James quando estávamos no final dos nossos 20 anos e rapidamente nos apaixonamos. Depois de 2 anos de namoro nos casamos e desde então vivemos uma vida feliz e tranquila juntos. Recebemos nosso lindo filho e sentíamos que éramos a família perfeita. Pensei que nada poderia nos separar. Isso foi até Sarah, minha cunhada, decidir meter o nariz na nossa vida. Sarah e eu nunca nos demos bem. Desde o momento em que James me apresentou a ela dava para ver que não nos daríamos bem. Não que eu não tenha tentado, mas estava claro que Sarah não se importava com isso. No casamento dela ela me acusou de tentar ofuscá-la porque eu estava usando um vestido creme. Agora, devo dizer que isso não foi uma decisão minha. Sarah especificamente escolheu que todas as suas damas de honra usassem vestidos creme, mas de alguma forma no grande dia dela tudo se resumiu a mim roubando a cena dela. A partir daí foi um jogo constante de comentários maliciosos, elogios com segundas intenções e ações mesquinhas. Se eu usasse um vestido novo, Sarah dizia: Está bonito, mas eu gostei mais quando vi na loja ano passado. Se Nathan realizava alguma coisa, ela encontrava uma maneira de minimizar o comparando com seu próprio filho Tommy. Mas James e eu sempre tentamos não dar importância à mesquinharia de Sarah. Queríamos que Nathan e Tommy crescessem próximos como irmãos. No entanto, as coisas tomaram um rumo sombrio no último Natal quando Sarah decidiu semear o caos de uma maneira que ninguém esperava. De presente de Natal para Nathan, ela deu um daqueles kits de teste de DNA que estão tão na moda ultimamente. No começo não pensei muito nisso. Nathan sempre se interessou por ciência e adora aprender sobre a história da família, mas também não era um presente muito comum para dar a uma criança. Naquela mesma noite James me puxou de lado. Ele me disse que Sarah tinha feito alguns comentários estranhos, quase enigmáticos para ele. Coisas como finalmente obter algumas respostas e a verdade sempre vem à tona. Não demorou muito para eu ligar os pontos. Nathan tem olhos verdes, enquanto James e eu temos olhos castanhos. Claro, qualquer pessoa com conhecimento básico de genética sabe que características recessivas como olhos verdes podem pular gerações, mas Sarah estava há anos fazendo comentários sutis e passivo-agressivos, insinuando que talvez James não fosse realmente o pai de Nathan. Fiquei furiosa. Ela não estava apenas sendo horrível conosco, mas agora havia envolvido meu filho. Concordamos em deixar Nathan fazer o teste se ele quisesse, certos de que os resultados apenas confirmariam o que já sabíamos. Nathan é nosso filho e o teste não diria nada diferente. Nathan estava animado com a ciência por trás do teste de DNA. Ele adorou a ideia de aprender sobre seus ancestrais e de onde sua família veio. Então nós o ajudamos com o processo e ele enviou o teste. Enquanto isso, o filho de Sarah, Tommy, estava observando tudo isso com grande interesse. Sendo um adolescente curioso de 14 anos, Tommy decidiu que ele também queria fazer um teste de DNA. O marido de Sarah achou que seria uma atividade familiar divertida, então eles também encomendaram um kit para ele. O que começou como uma curiosidade inofensiva logo se transformou em um desastre familiar. Algumas semanas depois chegaram os resultados de Nathan, e como esperado, tudo estava como deveria estar. James era seu pai sem sombra de dúvida. Mas então veio o choque das nossas vidas quando os resultados de Tommy chegaram. Todd não era o pai biológico de Tommy. Sarah teve um caso e Tommy não era filho de Todd. Todd ficou devastado. Ele havia criado Tommy como se fosse seu próprio filho sem nunca suspeitar que Sarah o havia traído. Para piorar as coisas, Todd exigiu um teste de paternidade para sua filha mais nova que tinha apenas 7 anos, e os resultados confirmaram seus piores medos. Todd também não era o pai. A vida de Sarah estava se desmoronando diante de seus olhos e não foi um colapso silencioso ou privado. Toda a família ficou sabendo e as consequências foram terríveis. Em questão de dias, Todd entrou com um pedido de divórcio e se mudou de casa. A ironia da situação era difícil de ignorar. A tentativa de Sarah de destruir meu casamento apenas levou à exposição das mentiras no dela. Tommy foi quem mais sofreu. Nathan também foi afetado. Ele e Tommy sempre foram muito próximos e ver seu primo passar por tudo isso o deixou mal. Ele começou a fazer perguntas sobre por que o pai de Tommy não estava mais lá e me partiu o coração ouvi-lo tão preocupado com o primo. Com o passar dos dias a vida de Sarah continuou a se desmoronar. Todd pressionou para obter a custódia total das crianças, determinado a minimizar a influência de Sarah em suas vidas. Nos encontros familiares ela era um feixe de nervos. Seu rosto pálido e seus olhos vermelhos de tanto chorar, ela estava derrotada. Um dia Sarah entrou em contato comigo apenas para pedir ajuda. Ela queria que eu falasse com Todd, que o convencesse a suavizar os arranjos de custódia. Ela estava desesperada para salvar o que restava de seu relacionamento com seus filhos e estava pedindo a mim, de todas as pessoas, um conselho. No começo fiquei atonita. Depois de tudo que ela fez, tentar minar meu casamento, causar caos em todas as oportunidades. Como ela tinha a audácia de me pedir ajuda? Ignorei suas ligações no início, me recusando a considerar a ideia de ajudá-la, mas com o passar dos dias me peguei pensando em Tommy. Ele era a verdadeira vítima de tudo isso. Nada disso era culpa dele, no entanto era ele quem estava sofrendo mais. James, é claro, me disse para me manter afastada. Ele estava convencido de que Sarah havia cometido seu erro e agora devia enfrentá-lo, mas uma parte de mim pensava que eu poderia ajudar a trazer um pouco de paz para as crianças envolvidas. Não era culpa delas que sua mãe tivesse tomado decisões terríveis. Então, me encontro em uma encruzilhada sem saber qual é a decisão certa. Devo ajudar Sarah ou devo deixá-la enfrentar as consequências de suas próprias ações? O que você faria no meu lugar?
Atualização. Gostaria de atualizar vocês sobre o que está acontecendo desde minha última publicação e espero que isso esclareça um pouco a complexa situação que estamos enfrentando. Sarah continua me ligando constantemente, para ser honesta, está se tornando cansativo. Pensei que em algum momento ela se acalmaria ou se afastaria, mas não foi o caso. Ela é implacável. Houve um dia particularmente ruim em que ela me ligou 3 vezes seguidas, deixando mensagens de voz longas e chorosas. Eu podia ouvir o desespero em sua voz, mas depois de tudo era difícil sentir muita pena. Em um determinado momento meu marido James ficou tão frustrado que não aguentou mais. Ele mesmo ligou para ela. James raramente perde a calma. Então quando ele fez essa ligação soube que a situação era séria. Do outro lado do quarto eu podia ouvi-lo explodir, dizendo que estava farto de Sarah me desrespeitar e tentar manipular nossa família. Depois dessa conversa as coisas pioraram. O tom de Sarah mudou outra vez. Ela começou a me enviar mensagens de texto repetidamente, oscilando entre pedir minha ajuda e me acusar de tentar arruinar sua vida. Em um momento ela implorava meu apoio, dizendo quanto precisava que eu falasse com todo e consertasse as coisas. No momento seguinte ela me chamava de manipuladora, afirmando que eu estava com ciúmes dela e de sua família e que queria destruir seu casamento. Em meio a tudo isso minha maior preocupação tem sido com as crianças. Elas são inocentes em tudo isso, mas são as que mais estão sofrendo. Não consigo parar de pensar em Tommy e Nathan. A revelação sobre o verdadeiro pai de Tommy deve ter sido devastadora para ele e está claro que ele está lutando para processar isso. É difícil vê-lo passar por isso sem poder ajudar. Nathan, por outro lado, não entende completamente o que está acontecendo, mas sabe que algo está errado. Nós tentamos explicar a ele, mas ele ainda é muito pequeno para entender tudo. Há alguns dias tivemos um encontro familiar e Nathan queria brincar com Tommy como nos velhos tempos. Eles costumavam ser muito próximos, inseparáveis na verdade. Mas quando Tommy veio ele estava distante, quieto e mal se envolvia com Nathan. Nathan queria brincar com ele, mas Tommy inventou desculpas dizendo que estava cansado. Enquanto isso Sarah continua me enviando essas mensagens longas e dramáticas. Ontem mesmo ela me mandou uma mensagem dizendo que se sentia traída por nossa família. Não entendo como alguém que foi infiel pode se sentir traída, mas mesmo assim ela parece completamente incapaz de assumir a responsabilidade por suas ações. A culpa é sempre de outra pessoa, minha, de todo, nunca dela. James acha que devemos intervir e tentar ajudar Tommy, especialmente porque ele e Nathan são tão próximos, mas ele também está preocupado com as consequências de nos envolvermos demais no desastre de Sarah. Temos tentado trilhar uma linha tênue entre apoiar as crianças e proteger nossa própria paz, mas tem sido mais difícil do que imaginávamos. Para complicar ainda mais as coisas, tudo começou a se aproximar de James.